Nós chegamos ao penúltimo livro do Velho Testamento nos nossos encontros pela manhã. Nós temos estudado esses livros. Hoje chegamos no livro de Zacarias. Abra aí, Zacarias, capítulo 1. Verso 3 diz assim: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, que Tua palavra nos encontre, nos ajude, nos dê ânimo. Que a Tua palavra, Deus, nos oriente. Desperte em nós amor por Ti. Desperte em nós compromisso, zelo pelo Teu reino. Assim, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você já reparou? Ou certamente que sim, mas se você se lembrar, quantas vezes você iniciou algo na sua vida e não terminou? Ou então iniciou algo e no final você experimentou assim um desastre, um fracasso, uma frustração enorme. Você começou até com entusiasmo, até com esperança, com sonhos, com planos. Você projetou, e aí o tempo foi passando, e aí surgiu desânimo, imprevistos, provações, às vezes uma doença, adversários, sei lá, os motivos são os mais variados que levaram você a desistir daquilo que você iniciou tão bem e que você jurou que chegaria ao fim. Seja lá uma dieta de um mês. Começou os 3 primeiros dias, primeira semana muito bem, mas lá para o 10º dia o negócio já... Seja uma dieta, seja uma faculdade, a pessoa para no 2º período, no 6º período... Então as nossas vidas, elas, se a gente observar, sejam coisas pequenas ou coisas maiores, elas estão cheias de projetos inacabados. Desde coisas pequenas até coisas bem grandes. Em várias áreas da vida isso acontece. Com o passar do tempo, com o resultado do pecado, com a nossa natureza, as circunstâncias ou as pressões da vida, as coisas elas vão se desfazendo. Semana passada, quando nós estudamos o livro de Ageu e também quando estudamos lá atrás o livro de Esdras, nós vimos que quando os exilados judeus retornaram da Babilônia, voltaram lá do cativeiro para a Palestina, eles chegaram ali cheios de sonhos, cheios de projetos, cheios de esperança. Esdras vai dizer que eles assim começaram
a reconstrução ali muito bem. A reconstrução das suas vidas. Esdras vai dizer assim, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram no seu lar na Palestina, a primeira coisa que eles fizeram foi edificar um altar ao Senhor. Normalmente o altar ficava dentro do templo. Os fundamentos do templo nem tinham sido ainda postos, mas eles foram lá e providenciaram um altar, porque eles desejavam sacrificar e adorar e reconhecer Deus todos os dias. Mas aí diz Ageu, diz Esdras e diz Zacarias que com o tempo os vizinhos samaritanos, que não se davam bem com os judeus, eles se opuseram aos judeus na obra de reconstrução do templo. E durante 15 anos cessou completamente o trabalho ali no templo. E durante esses 15 anos, nesse momento, Jerusalém passou por uma crise gravíssima, perigosíssima. E eu digo perigosíssima porque essa crise não era percebida pela maior parte das pessoas. Eles estavam em crise, mas não perceberam que estavam em crise. Por isso que a crise era perigosa. Aqueles 15 anos foi um momento de muita insensibilidade, um momento de apatia, um momento de sonolência do povo, de paralisia do povo. Foi um momento quando o povo começou a aceitar algumas coisas ou algumas situações de pecado como se fosse normal, natural. E eles não percebiam que aquilo era pecado. Além disso, vai dizer a história, os profetas atestam isso, o povo passava por uma crise econômica gigantesca. Um ano de seca sucedia a outro ano de seca, de muita seca. As colheitas eram frustrantes, os pomares uma desolação, consequentemente apareceu o quê? Fome, miséria, pobreza. E todo esse contexto, ou tudo isso, gerou para o povo um grande desalento. Gerou no povo um grande desalento, baixando a alegria, o entusiasmo do povo. Ou seja, aqueles que retornaram do exílio, aqueles judeus que voltaram para a Palestina e chegaram ali cheios de entusiasmo, cheios de esperança, em transformar aquele local, a sua antiga casa, a Palestina. Eles chegam e dizem, vamos transformar isso aqui, depois das décadas no cativeiro, num jardim florido, num lugar lindo de se morar. O tempo foi passando e aquele projeto inicial foi se esvaindo, os planos foram sendo deixados de lado, e diz o texto que a Palestina, depois de alguns anos, parecia um grande deserto. É nesse contexto, mais precisamente no ano 520 a.C., que Zacarias é levantado por Deus para pregar. Semana passada eu falei que os 3 últimos profetas, eles são profetas que pregam pós-exílio. A mensagem deles é diferente dos profetas anteriores que pregam anunciando o exílio, anunciando o juízo de Deus. Esses 3 últimos, eles pregam pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias. O nome Zacarias significa o Senhor é famoso. Assim como Ageu, Zacarias, ele participou daquela primeira expedição de retorno.
Assim como Ageu, é muito provável que Zacarias tenha nascido lá no exílio, lá no cativeiro. Assim como Ageu, Zacarias é levantado por Deus para exortar o seu povo, os seus conterrâneos, que voltavam do exílio, para que eles não desistissem, não desanimassem e voltassem à reconstrução do templo. E diferentemente de Ageu, que pregou lá durante 3 meses, em 4 sermões, Zacarias ele vai exortar o povo através de 8 visões, 2 sermões e 2 oráculos. Se você observar aí na sua Bíblia, a primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, aí aparecem 8 visões. Nessa parte do livro é dito ao povo que Deus daria ao povo uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade viria ou surgiria diante do governo de Deus sobre a vida do povo. Então, logo de cara, o leitor do livro de Zacarias percebe que a mensagem de Zacarias tem um tom positivo. Afinal, ouvir que nós temos uma segunda oportunidade, seja em que momento da nossa vida for, isso é muito bom. Aí na segunda parte, capítulos 7 e 8, aparecem 2 sermões que apresentam essa nova oportunidade oferecida ao povo, e essa nova oportunidade vem ao povo por intermédio da palavra de Deus. E aí os capítulos finais, a parte final do livro, que vai do capítulo 9 ao capítulo 14, menciona aí os 2 oráculos. O que é um oráculo? É a declaração de algo que será feito por Deus diante de uma pergunta que lhe foi feita. Isso é um oráculo. E esses oráculos, eles afirmam que a nova oportunidade oferecida por Deus, que é anunciada pela palavra, ela virá por intermédio do Filho de Deus. Então, o livro de Zacarias pode ser dividido ou classificado em 3 partes. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos o governo de Deus. Na segunda parte, capítulo 7 e 8, nós vemos a palavra de Deus. E na terceira parte, que vai do capítulo 9 ao 14, nós encontramos o Filho de Deus. E essas 3 partes, elas têm um tema em comum, tem uma linha que vai perpassando, vai trilhando todos os caminhos do livro. Qual é o tema comum do livro de Zacarias? Qual é a ideia geral do livro de Zacarias? A nova oportunidade oferecida por Deus diante do fracasso humano. O povo chega cheio de entusiasmo, fracassa. E Deus oferece uma nova oportunidade. Essa é a ideia do livro de Zacarias. Essa é a mensagem central. Então, para você ler e compreender e entender o livro de Zacarias, você precisa ter isso em mente. Do que trata o livro? De uma nova oportunidade que Deus oferece àquelas pessoas que fracassaram. Ou seja, é uma mensagem extremamente importante, muito relevante. Qual de nós não precisa de novas oportunidades na vida? Será que Deus estender a sua mão, não apenas uma, 2, 15, 97 vezes,
a mim e a você. Será que isso é importante? Qual de nós aqui não precisa constantemente dessas novas oportunidades que vão sendo oferecidas por Deus a mim e a você? Ou seja, quase todas as nossas orações, em alguma parte delas, em algum momento da nossa oração, deveria conter ali a seguinte expressão: ó Deus das segundas oportunidades, aqui estou eu novamente, para te pedir perdão acerca daquilo, novamente para te pedir ajuda acerca daquilo, novamente. Então a mensagem de Zacarias, ela é e sempre será atual. Ela é e sempre será muito importante. O que Zacarias nos lembra? O que Zacarias nos ensina? Como é que nós conseguimos retornar, voltar a Deus? Como que se materializa essa nova oportunidade oferecida por Deus? Como que surgem segundas, terceiras e tantas outras chances que Deus nos concede? Então vamos lá. Primeiro, Zacarias nos ensina essa nova oportunidade que Deus nos concede, e Ele nos diz que essa oportunidade, ela surge, ela aparece diante do governo de Deus. Vamos ler os 6 primeiros versos do capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregavam a eles: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Onde estão agora vossos pais? E os profetas, por acaso, vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Então Zacarias passa a descrever aqui 8 visões. Só vou citar que visões são essas, depois vocês podem ler melhor. A primeira visão dos cavalos, a segunda é a visão de 4 chifres, a terceira é a visão de Jerusalém sendo sitiada, a quarta visão é a do sumo sacerdote Josué, a quinta visão é a do candelabro de ouro entre as 2 oliveiras, a sexta visão do rolo voante, a 7ª visão é de uma mulher e de uma medida de cereal, e a 8ª visão mostra 4 carros. Essas 8 visões revelam o reino e o governo de Deus. Então preste atenção. O povo de Israel está voltando do exílio, depois de décadas lá no cativeiro. O povo retorna, começa bem, cheio de entusiasmo, mas de repente o negócio para, o projeto não anda, o povo fica 15 anos longe de Deus, pecados começam a se infiltrar na vida do povo, o povo começa a desfrutar de prejuízo, começa a ter prejuízo financeiro, como nós vimos semana passada ao estudar o livro de Ageu. Ageu diz: é o próprio Deus quem está fazendo resistência a vocês.
E aí então aparece Zacarias e diz: olha, uma nova oportunidade Deus vai lhes conceder. E diante de todo esse contexto, não existe ali entre Israel um rei, como antes do cativeiro existia. E Zacarias, então, nesse contexto, anuncia que Deus será o rei do seu povo. O que o profeta está mostrando ao povo é o seguinte: olha, uma nova oportunidade será concedida. Uma nova oportunidade será dada a vocês, desde que o governo de Deus, ou seja, Deus como Senhor, desde que o governo de Deus seja estabelecido sobre o povo. Uma nova chance será dada. No entanto, para que esta chance seja concedida, é necessário que o povo esteja disposto a se dobrar diante do governo de Deus. Então, a primeira parte do livro, a mensagem é bem clara. Uma nova oportunidade será concedida, desde que o povo se submeta ao governo de Deus. Segunda parte, capítulos 7 e 8, nós encontramos os dois sermões. Observa aí o primeiro verso desses dois capítulos. Capítulo 7, verso 1. No 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Capítulo 8, verso 1. E a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim. E aí surgem os dois sermões. Esses dois capítulos mostram o quê? A centralidade da palavra de Deus na nova oportunidade. Ou seja, nesta nova chance que Deus está dando ao seu povo, é preciso atentar para a palavra dele. Uma nova oportunidade, uma nova chance deve sempre referenciar-se por ouvir a palavra do Senhor. Os 7 primeiros versos do capítulo 7 dizem assim: no 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Neguebe e a Campina eram habitados? Até aí. Então Zacarias nos mostra o quê? Que aquele quadro de fracasso, de desastre no qual eles se encontravam, aquilo aconteceu por causa do fato de que eles se rebelaram contra o governo de Deus. Zacarias diz: olha, vocês estão passando por isso porque vocês deixaram a palavra do Senhor de lado. Não atentaram para aquilo que o Senhor lhes orientou na sua palavra. E na parte final do livro, Zacarias vai dizer ao povo o quê?
uma nova oportunidade aparece mediante o Filho de Deus. Capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Alguém aqui tem dúvida acerca de quem esse texto está falando? Capítulo 12. Verso 10. Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Alguma dúvida sobre quem esse texto está falando? Capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Esse verso aqui, ou esse texto, certamente que ele não tem assim muita importância, ou ele não ganha muita força para nós brasileiros, porque o Brasil é um dos países que possui uma quantidade de água doce enorme, talvez seja um dos maiores do mundo. É muito comum a gente encontrar, mesmo nos dias de hoje, pessoas que no final da tarde vão lá e ficam molhando a frente da casa, né? Pega ali uma mangueira e para acabar com a poeira, aquilo ali é uma espécie de uma terapia que a pessoa fica ali limpando, jogando água na frente da casa. Agora, para a sociedade a qual Zacarias está escrevendo, as pessoas que estão ouvindo essas palavras aqui, água era uma raridade. Água era algo valiosíssimo. Se você contasse, olha, lá no Brasil, daqui a algum tempo vai ter gente que fica jogando água na frente da casa para abaixar a poeira. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9 do capítulo 14. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Você lembra lá da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? Jesus disse para a mulher samaritana assim: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, gente, nessa parte final do livro de Zacarias, todos esses textos aqui da parte final nos mostram o quê? Que a nova oportunidade dada por Deus virá através do seu Filho. Então vamos lá, para a gente resumir e partir para o final, para as aplicações. Como que a gente pode observar ou resumir a mensagem do livro de Zacarias? Primeiro, o que nós vimos aqui nesses minutos? Não haverá novas oportunidades, não há nova chance, se não nos colocarmos debaixo do governo de Deus.
Segundo, não existirão novas oportunidades se desconsiderarmos a palavra de Deus. Ela é luz, ela é caminho